Olá! Começamos a partir de agora mais um programa Ponto de Encontro. E no programa de hoje nós recebemos com muito prazer Alisson Braga Moura, que é terceiro sargento da Polícia Militar e engenheiro ambiental. Braga faz parte da equipe da assessoria militar do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e também, paralelamente, exerce a atividade de engenheiro ambiental. Uma atividade muito importante nos dias de hoje, até porque o meio ambiente tem que ser preservado e olhado com muito mais cuidado para evitar a degradação do nosso planeta. Sargento Braga, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Ponto de Encontro e começamos com a apresentação sua. Como é que começou, como é que foi o seu ingresso na vida militar, na Polícia Militar do Estado de Sergipe? Ok, César, agradeço o convite. O meu ingresso na Polícia Militar do Estado de Sergipe foi no ano de 1998, no então governo do governador Albano Franco, e o comandante da polícia na época era o coronel Hélio Silva. Ingressei na Polícia Militar e logo ao ingressar eu fui lotado na Companhia de Policiamento Rodoviário, que é a CPRV, que hoje é BPRV. Aí fui trabalhar na CPRV, como eu já tinha habilitação de moto, fui trabalhar no quadro de motociclistas da CPRV. E lá fiquei uns 2 a 3 anos, 3 anos, e da CPRV eu fui para a CPTRAN, Companhia de Policiamento de Trânsito, e fiquei lá aproximadamente 10 anos na CPTRAN, trabalhando também na ROTRAN, que é Rondas Táticas de Trânsito, que é o quadro de motocicletas da CPTRAN. E após a CPTRAN eu fui trabalhar no CIOSP, Centro Integrado de Segurança Pública, e passei 9 anos no CIOSP e desde o ano de 2018 me encontro aqui no Tribunal de Contas, na assessoria militar, com muito orgulho, e estou aqui à disposição. Então, 23 anos como militar na Polícia Militar do Estado de Sergipe. Um tempo bastante interessante que lhe deu uma certa experiência também como militar. Com certeza, César. O tempo da experiência, né? A passar por várias situações e tentar resolver de melhor forma, né? Não se deslumbrar com a questão de ser policial nunca e tentar ser o mais simples possível nas ações e tentar desenvolver as minhas ações da melhor maneira, em todos os órgãos que eu trabalhei. Isso. Então, vamos falar um pouco agora como a sua atividade como engenheiro ambiental. O que é que levou Braga Neto, terceiro sargento da Polícia Militar, a enveredar por esse caminho ambientalista, cursando um curso de engenharia ambiental, dentro de uma conjuntura um pouco diferente da Polícia Militar? O que é que levou a ser um engenheiro ambiental? Então, César, eu toda a vida gostei dessas questões ambientais, né? E quando entrei na faculdade, como até hoje é um tema bastante relevante nos dias de hoje, e minha preocupação em não desperdiçar os nossos recursos naturais, né? Toda a vida eu tive essa preocupação em não desperdiçar, né? Tentar minimizar o gasto de água em casa, no dia a dia, né? Não escovar os dentes, ficar com a torneira ligada, lavar uma calçada com a mangueira. Essas questões ambientais eu sempre fui focado. E no decorrer do curso eu fui aprendendo várias matérias e gostei e até hoje estou praticando. É uma atividade interessante e até compatível, né? Porque na própria atividade militar, às vezes em missões, o policial se depara com situações que degradam o meio ambiente, né? A olho nu, ele observa essa degradação do planeta e, tendo um olhar, né, mais técnico, mais apurado, ele também enxerga essa degradação do planeta. Agora, a questão, por exemplo, do lixo. Vamos começar pelo lixo. O lixo, todos nós produzimos lixo, a produção diária de lixo é algo assim exorbitante. Quem não tiver cuidado de observar e analisar com cuidado não vai nunca enxergar essa questão, mas a verdade é que diariamente se produz no planeta uma quantidade muito grande de lixo. É preocupação sua também com o destino do lixo doméstico, Com Braga? certeza, César. É uma preocupação porque eu não vejo muito investimento dos órgãos públicos em uma conscientização da população e uma implementação maciça de uma coleta seletiva. Para você ter uma ideia, o município de Aracaju hoje, menos de 10% do seu lixo é coletado seletivamente
A prefeitura tem um convênio com a CARE, que é uma cooperativa de catadores, e ela coleta em alguns condomínios que fazem a separação do seu lixo em 10%. Como a própria comunidade, mal educado, o que é que eles fazem? Jogam o lixo pela janela do veículo. Isso, lamentavelmente. Lamentável. Tem coletas diárias de lixo na sua residência. Eles colocam o saco na porta. É coisa simples, mas no horário que o caminhão não passa. Aí vem um cachorro, vem um gato, rasga o lixo. Entendeu? Tem que ter um programa de educação ambiental maciço na população. Agora, esse dado é preocupante. No caso de Aracaju, especificamente, apenas 10% Isso. da coleta é feita de forma seletiva. Aliás, se Aracaju, que é uma capital, e sua coleta seletivamente 10%, imagine o que não ocorre em outros municípios menores, em outras regiões do país, de infraestrutura bem menor do que a nossa. Quer dizer, é uma situação bastante preocupante, né, Braga? Com certeza. É preocupante porque os gestores públicos não querem investir na área de meio ambiente, porque, como eles dizem, né? Não dá voto o meio ambiente, mas, enfim, o meio ambiente somos todos nós. E a gente preservando o meio ambiente vai preservar para nós, para nossa agora e para as futuras gerações. Entendeu? Tem que se investir em educação ambiental, tem que fazer campanhas de economizar água. Entendeu? São várias questões ambientais que são interessantes. Essa questão da água, por exemplo, que, aliás, no início do programa o senhor tocou, e a gente faz referência agora, é importante que a população tenha consciência, porque a água é um bem natural finito. Ou seja, já há uma previsão de que algum dia, ninguém sabe quando, mas poderá e deverá faltar água no planeta. Então, quanto mais se economizar, o uso desse recurso natural é muito importante para a preservação desse bem vital, né? Desse recurso vital para as pessoas, para os habitantes do nosso planeta. Então, o desperdício de água, aí eu volto a tocar num ponto que o Braga já alertou, falta de quê? Falta de conscientização, de campanhas educativas para as pessoas utilizarem da melhor maneira possível a água que chega na sua casa, água tratada, água potável, que tem um custo elevadíssimo. O que acontece, César? 3%, menos de 3% da água do mundo, ela é doce, né? Isso é considerada doce, 97% salgada. Isso. Dessa água doce, menos de 2% ela é considerada potável. Aí o que ocorre? A degradação dos mananciais, a falta da mata ciliar, dos rios, a poluição, tudo isso causa a escassez de água, que antigamente se pensava que era um bem infinito, mas a água é finito. A água ela tem que se tratar, tem que se manter os mananciais. Economizar, reaproveitar. Reaproveitar né? a Porque água. a água pode ser muito bem reaproveitável em um percentual bastante Com considerável. certeza. Países como Japão, Suécia, ele não utiliza uma água que você utilizou, por exemplo, num banho ou numa descarga de dejetos, uma água potável. Ele utiliza uma água de reuso. Isso. Você reutiliza essa água e já fazendo o reverso dessa água. Isso é muito importante para economizar e preservar esse bem que um dia pode faltar. Bom, mas vamos falar um pouco sobre a sua atividade também, quanto engenheiro ambiental. Você me parece que faz na sua vida também, elabora projetos ambientais, licenças ambientais, você consegue fazer isso também na sua vida, não é isso? Isso, com certeza, César. A gente, no horário de folga, né? A gente elabora alguns projetos ambientais com o objetivo da obtenção da licença ambiental. É porque hoje é importante lembrar esse detalhe, porque, segundo as normas atuais, qualquer empreendimento que se estabeleça é necessário que haja a licença ambiental. Por menor que seja, às vezes uma banca de cachorro-quente, né, uma lanchonete, às vezes a pessoa pensa que não há necessidade, mas há sim, por lei, uma necessidade da licença ambiental. Com certeza. Cada empreendimento ele tem uma tipificação de licença ambiental. Existem empreendimentos que necessitam de CDL, que é o Certificado de Dispensa de Licenciamento, mas precisa desse documento. Existem as licenças simplificadas e existe a licença ordinária. O que é a licença ordinária? A licença ordinária ela é dividida em 3 etapas. A licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. No caso, uma indústria, entendeu? No caso de um posto de lavagem, no caso de um posto de combustível. E todo esse processo demanda um plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
demanda um memorial descritivo de atividades, demanda uma junta de documentos, demanda um alvará de funcionamento do empreendimento, uma certidão de desocupação de solo, que é passada pela EMURB. O processo de um licenciamento ambiental, ele demanda documentação e projetos. A gente junta essas documentações e dá entrada no processo de licença ou na SEMA dos municípios, que alguns municípios têm a SEMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como Aracaju, Buquim, Itabaiana. É Entendeu? interessante, tocando nesse ponto, observe que poucos municípios sergipanos têm Secretaria do Meio Ambiente. Acho que nós estamos um pouco atrasados, né, nesse quesito, ou não? Então, César, há 5 anos atrás, aproximadamente, muitas prefeituras tinham Secretaria de Meio Ambiente desmembradas. O que ocorreu? Com o âmbito das crises, falta de dinheiro, as prefeituras juntaram meio ambiente, agricultura, indústria e comércio, e meio ambiente se tornou um departamento em algumas prefeituras. Algumas continuou Como secretaria municipal. Mas muitas se tornou um departamento que já como secretaria não tinha aquele apoio todo, você imagine um departamento, né? Falta aquela estrutura Isso. importante, tanto de pessoal quanto material, para que o órgão municipal possa agir, né, para Os secretários fornecer licença e fiscalizar também a degradação do meio ambiente. Com certeza. Não é só emitir licença, mas também cabe à Secretaria Municipal exercer uma fiscalização em atividades que estão degradando o meio ambiente. Os secretários e abnegados dessas pastas, eles sofrem, porque eu já passei por isso, que eu já trabalhei em uma prefeitura de interior e sei o que é uma dificuldade de um secretário de meio ambiente sem apoio. É verdade. Então, no momento que nós estamos vivendo com essa degradação constante do planeta, que é uma preocupação mundial, inclusive de vez por outra nós observamos pelo noticiário da imprensa a realização de eventos, né, que reúne técnicos, estudiosos do planeta para discutir exatamente essa questão do aquecimento global e uma série de coisas que estão mudando paulatinamente o clima na Terra. Então a gente é preciso que tenhamos essa consciência de cumprirmos com a nossa parte, fazermos a nossa parte para darmos às futuras gerações uma condição de vida boa, melhor até, se possível, do que a que estamos vivendo agora. Mas, Braga, me diz uma coisa, com relação a licença ambiental de empreendimentos agropecuários, na questão da carnicicultura, por exemplo, que é a atividade da exploração do camarão, é mais complexo essa licença porque requer requisitos maiores para o exercício dessa atividade. Com certeza. Em empreendimentos agropecuários, o empreendedor ele tem que deixar uma área de reserva legal, são 20% de reserva legal. A legislação brasileira hoje é uma das mais rígidas do mundo em relação ao meio ambiente. Todo empreendedor ele tem que fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e deixar 20% da sua área de reserva legal e a área de matas ciliares dos rios. Ele tem que deixar. E fazer todo o processo, demarcação, topografia de área, tudo isso para dar entrada no processo de licenciamento. E lá na carcinicultura, que é o cultivo do camarão, mais complexo ainda. Você tem que ter a análise da água, tem que ver o produto que você vai usar no camarão, demarcação da área, ter a reserva legal também no manguezal. Tudo isso demanda estudos e juntada de documentos para se dar entrada no processo. Porque o agronegócio, o Brasil é um país que se destaca no agronegócio. Isso é incontestável, né? E a agricultura também familiar, digamos assim, ou aquela de subsistência, ou o médio agricultor, aquele que está numa faixa intermediária, nem é grande produtor, nem pequeno produtor, mas tem uma gleba de terra, tem uma área de terra suficiente para não só o seu consumo, mas também para produzir milho, feijão, outra cultura. É necessário também que esse médio agricultor observe esse percentual de reservas, tanto de mata natural, se for o caso, ou Mata Atlântica principalmente, e as matas ciliares, né, que é aquelas que protegem os mananciais, os rios, riachos, as fontes, não é verdade? As nascentes. Existe um processo agrícola que é chamado agroflorestas. O que se consiste nisso? É você fazer uma plantação dentro da floresta. Você plantar um feijão, você plantar um milho, sem desmatar, e é chamado de agrofloresta. É o tipo de plantação. Aqui em Sergipe tem algumas áreas que tem isso. No Brasil está crescendo muito. Tem a questão do orgânico, né, do produto orgânico, que ele não usa agrotóxico. O agrotóxico
ele percola no solo e polui demais os lençóis freáticos. E até para a saúde do ser humano, né? Você consumir um alface, um tomate com agrotóxico é complicado, né? Até propagador de câncer, né? Até para a saúde do ser humano. É verdade. Nós estamos conversando com Alisson Braga Moura, terceiro sargento Braga da Polícia Militar do Sergipe, também engenheiro militar, integrante da equipe da assessoria militar do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Projetos de captação de recursos junto ao Sincov também é uma atividade interessante que as prefeituras devem ter no seu quadro funcional ou na sua estrutura orgânica, departamentos capacitados, capazes de buscar esses recursos, porque são recursos que vêm do governo federal para a realização de eventos, de atividades diversas, da área cultural, principalmente. Isso é importante para as prefeituras, né? Com certeza, César. Eu fiz um curso recentemente no Sebrae sobre essa questão de captação de recursos e tem uma demanda de ministérios e órgãos federais que têm recurso e esses recursos não podem ser repassados para as prefeituras ou o próprio governo sem projeto. O que ocorre? O Ministério do Meio Ambiente, ano passado, ele sobrou dinheiro. Por que sobrou dinheiro? Faltaram projetos e bem elaborados para se obter esse recurso. Que o Ministério não vai mandar o recurso em vão, sem projetos. Tem que ter um projeto bem elaborado, mandar para o Ministério, ele vai, se tiver alguma questão, ele vai mandar corrigir e voltar. Assim, toda a prefeitura ele tem que ter um setor de Siconv, que é o setor de projetos. Eu falo do meio ambiente, que é um pouco minha área, mas tem infraestrutura, Ministério das Cidades, FUNASA, são vários órgãos federais que demandam recursos, mas tem que ter projeto. Ok. Voltando a falar um pouquinho sobre a questão da água, que é importantíssimo na vida das pessoas e do próprio planeta. Então, na sua opinião, Braga, falta muito nos órgãos federais, nos órgãos públicos, a formatação de campanhas educativas para conscientizar a população com relação ao desperdício e aproveitamento melhor da água? César, eu fico indignado quando eu estou passando por uma rua e vejo um cidadão lavando uma calçada com a mangueira. Ou lavando um carro com a mangueira. Quando é necessário, você enche um balde, você lava um carro, entendeu? Você varre a calçada com a vassoura. Isso é o quê? Falta de uma educação ambiental, falta campanhas para isso. O desperdício de água é muito grande, entendeu? São Paulo, às vezes, São Paulo dá um exemplo em relação a isso, porque São Paulo mexe no bolso. Você tem um limite de metro cúbico para você gastar. Se você passar aquele limite, você quase que dobra o valor da água consumida, exatamente. E Sergipe também tem um pouco isso, porque você paga uma taxa de esgoto, que é 80% da taxa de esgoto, e quando a gente fere no bolso, né? Só que existe outra questão, que é a tarifa social. E a tarifa social, ela limita um gasto de água relacionado à sua renda familiar, mas não limita a quantidade que você gasta. Exato. Se você tiver eu não sei agora precisamente dizer qual é a quantidade de renda, mas você não tem o limitador de gasto. Quer dizer, quem tem a tarifa social hoje gasta à vontade. Quer dizer, que é errado, né? É errado. Porque o certo é enquadrar o consumidor da tarifa social em 10 metros cúbicos de água por mês, por exemplo, que é uma quantidade quantitativa suficiente. Mais que suficiente para a pessoa sobreviver, exatamente. Então, essa falta de conscientização é realmente fundamental, é importante, é que está levando exatamente à degradação do planeta e o consumo exagerado da água, que pode um dia faltar. E faltando vai fazer falta para a vida das pessoas, né? Com certeza. E o custo de um tratamento de uma água é altíssimo. Exato. Você pegar uma água com um índice alto de coliformes, de metais pesados, para você tratar essa água na estação de tratamento, o custo é alto. É verdade. Os Estados Unidos eles estão investindo, rapidinho, César. Não, pode perguntar. Em você preservar a sua nascente. Os Estados Unidos eles estão pagando ao ruralista preservar sua nascente para o americano captar água com menos resíduos, com menos poluentes, para ter o custo menor. Ele investe no produto rural. E os produtos para deixar água, para purificar a água, são caros, são produtos químicos, se gasta muito. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o porquê de 80% do valor da conta ser cobrado para o esgoto.
o uso do esgoto? É porque, primeiro, segundo estudos técnicos, 80%, aliás, de cada 100 litros, 80 litros você devolve para o esgoto. De cada 100 litros que entra na casa, no domicílio, você devolve 80 para a rede de esgoto. Então, 80% dessa água consumida será tratada. Então, se a água, o tratamento é caro, então se cobra caro. Não se pode, né, cobrar tão barato. Com E certeza. ainda há um subsídio, não se cobra tão à risca tudo que é gasto no tratamento da água. Então, como disse o Braga, é revoltante, é indignante mesmo a gente ver uma pessoa lavar, varrer a calçada usando uma água que vem, no caso de Aracaju, a água que vem a quase 100 quilômetros de propriedade do Rio São Francisco, chega aqui tratada e distribuída como água potável. Quer dizer, é um custo altíssimo, a pessoa está varrendo uma calçada com a E mangueira. o que acontece também, César, é o seguinte, é a questão do óleo de soja usado. O que é que ocorre hoje? Você frita sua batatinha e o que é que ocorre depois? Pega a sua Joga lá e dentro. joga direto na pia. Já existe hoje locais que você entrega o seu óleo e você recebe o sabão que ele é feito. O que acontece? 1 litro de óleo queimado contamina 1 milhão de litros de água. É um absurdo. É verdade. E não se vê campanhas falando sobre Sobre isso. isso. É o caso dos postos de lavagem, por exemplo. É por isso que é necessário a licença ambiental, porque nesses postos de lavagem, lava-jato, aquelas coisinhas e tal, aqueles empreendimentos que às vezes a pessoa coloca no fundo da casa, ao lado da casa, no seu bairro, aquela atividade é altamente poluente. Altamente poluente. Porque os resíduos do carro, quando você joga a água, tem muito óleo do carro, o carro Isso. solta óleo e tal, né, Um posto de lavagem, lubrificante. César, a gente tem que desenvolver um projeto de separador de água e óleo. Todo posto de lavagem ele tem que ter o separador de água e óleo, que o óleo é separado da água e ele é recolhido para uma empresa especializada. Por isso que se tem que tirar a licença do posto de lavagem. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Ponto de Encontro. Hoje, no programa de hoje, conversando com o terceiro sargento da Polícia Militar do Estado de Sergipe, Braga, Alisson Braga Moura, que também é engenheiro ambiental. Braga, fique à vontade, caso queira acrescentar mais alguma coisa, citar alguma coisa que você acha importante na sua vida ou na sua atividade aqui no programa. Pode ficar à vontade. César, eu agradeço a oportunidade, né, para a gente explanar a minha vida militar e a questão do engenheiro ambiental, né, que foi um acessório na minha carreira. E estou à disposição para próximas oportunidades. E fica de um alento para a população, uma lição para os órgãos públicos que investam no meio ambiente, que o meio ambiente é vida. E o meio ambiente somos todos nós. Entendeu? Muito obrigado. Um abraço, é verdade. Bom, e o Ponto de Encontro de hoje fica por aqui. Acompanhem, sintonizando e ouvindo a Rádio Web do TCE Sergipe. Até o nosso próximo encontro no Ponto de Encontro. Até lá.